Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais esse tempo conosco. Hoje um dia muito especial, um dia em que nós vamos fazer um fecho do nosso aconselhamento pastoral desse ano. Estou aqui com o Dr. Albert de novo, né? Dr. Albert foi meu parceiro desde o início do trabalho. Teve meses que ele participou mais de uma vez das lives. Dr. Albert é professor, palestrante, escritor, formado em teologia, psicologia, especializado em terapia familiar sistêmica de famílias e casais. É doutor em ciências da religião, é o autor da nossa apostila de aconselhamento pastoral do curso livre de teologia ministrado pelo Instituto Teológico Quadrangular. Boa tarde, doutor Albert, seja bem-vindo. Obrigado, graça e paz, graça Regina. É bom estar contigo e é bom saber também que estamos juntos mesmo na última live do ano. Essa não vai ser a última, mas é a última de aconselhamento. Então, combinado. Doutor Albert, se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado nesse ano, ora, diga a Israel, né? Que teria sido de nós? Ele nos deu estratégias, ele nos levou a lugares e a caminhos que nós não imaginávamos que percorríamos. E estamos aqui glorificando a Deus por este dia. Sim, por este ano e por tudo que ele fez em nossas vidas. Sim. Doutor Albert, qual é o X deste aconselhamento? Nós vamos falar hoje sobre aconselhamento na visitação. Isso. Qual é o X, doutor Albert, desse aconselhamento? O X é que a visitação ela é feita por demanda do conselheiro. E o aconselhamento que a pessoa nos procura é feita por demanda do aconselhando. Neste X, tudo se transforma, tudo modifica. Quando alguém chega ao meu gabinete pastoral, ao meu consultório, ou me aborda na rua dizendo, Albert, preciso conversar com você, a metade do aconselhamento já aconteceu, porque ele quer isso. Mas quando eu saio da minha confortável poltrona e vou para a casa de um desviado, por exemplo, para perguntar por que ele está longe de Jesus ou o que aconteceu, eu posso esperar encontrar um porco-espinho pela frente. E ele vai me espetar, ele não vai me escutar. E vou aconselhar de que jeito, se alguém não me escuta? Então, este é o X da questão. O marido de uma esposa crente que não quer saber da fé da sua esposa, muito menos da fé do pastor. Como é que esse pastor vai visitar essa família? Ele tem que estar preparado para encontrar resistência e ele tem de estar preparado para não gerar mais resistência. Porque diz o princípio da física que a toda força corresponde uma oposição. Toda resistência gera uma contra-resistência. E isso psicologicamente é assim também. Então, quando vou a evangelizar um fiel de uma outra religião, essa pessoa me resiste. Se eu embato com ela, eu perco essa pessoa. Não adianta, né? Ou se eu visito no hospital e encontro no leito um espírita e digo, sou capelão deste hospital, sou evangélico, ou sou pastor da igreja de tal, sou evangélico, pronto, um muro se levanta. E aí a demanda do outro não existe. E nós, em outra live, falamos a respeito. Não adianta dar conselhos para quem não quer ouvir os conselhos. Então, este é o grande X da questão. E o visitador, que quer não só visitar, ele quer fazer diferença, escutando os problemas, entrando na dor das pessoas, ele precisa facilitar e aguardar a demanda antes, quer que eu diga mais uma vez? Antes de aconselhar. Antes Antes de aconselhar.
porque senão será tempo perdido, né? Eu gosto desse termo em português, visitação. Ele vem lá do latim, do termo visitare, quer dizer ir e olhar, ou inspecionar, né? Ou vedere, que quer dizer ver, observar e reparar em alguma coisa. Então, quem visita vai para observar algumas coisas. Em alemão, esta palavra visita é besuchen, é procurar alguém. Acho mais bonito ainda, né? A visita pastoral é, de fato, a procura do pastor de uma ovelha, ou de quem ainda é bode ou é lobo, né? Para se converter. Então, o pastor visitador, ele procura alguém. Então, visitar é isso, é ir por vontade própria, sabendo que o outro talvez não me queira, mas em nome de Jesus, porque Deus procura a humanidade. Verdade. Deus em Cristo veio nos procurar através dele. E nós cumprimos esse ministério da visitação. Então, por que visitar, ver, observar é tão importante? Por que olhar é tão importante? Esse é um prato cheio para um psicólogo. Ver é a primeira conexão com o mundo. O rosto da mãe, ao ser aleitado, é a primeira conexão com a existência. Mesmo que seja um cuidador, mas quem dá o alimento, dá o alento, lhe dá a confiança de continuar existindo ao bebê. Então, é muito importante esse olhar. Quem foi mãe e aleitou, sabe daquele olhar, né, de satisfação enquanto a pancinha se enche, né? Assim, também, a face é a expressão da identidade das pessoas. Na nossa carteira de identidade, não está a mão, a perna, o tórax, está a face, né? Claro, impressão digital também, mas é a face. E essa tal de identidade, ela se forma diante do outro, né? Eu sou Albert porque você, Graça, é Graça. Nós nos diferenciamos nesse sentido pela nossa identidade, temos nomes diferentes, né? E a visita é justamente isso. Alguém veio. Pense um pouquinho em donas de casa. Alguém vai visitar a casa. É um Deus nos acuda para a maioria das mulheres. Meu Verdade. Deus, a minha casa! Né? Minha sala, que bagunça! Né? Não está cheirosa. Tem que estar tudo em ordem. Sem o aspirador, né? Aquela coisa como se a casa fosse a própria pessoa. Verdade. E assim, quando alguém vai visitar outra pessoa em sua casa, ela entra no que existe de mais íntimo para as pessoas. É Verdade. engraçado, lá na igreja, né, no templo, quando vamos ao culto, crentes de um pouquinho mais de tempo, tem cadeira fixa, tem banco fixo, tem lugar fixo. O pastor que prega, ele percebe quando o membro está ausente, porque ele olha sempre para o mesmo lugar. O que é isso? É a necessidade do ser humano de ter o seu ninho, o seu espaço onde ele pode ser o que ele é. Doente, saudável, nu, pelado, Verdade. não importa. Lá ele pode ser como ele é. Ele não precisa estar em autodefesa. Este é o lugar da visita. Então, quando o pastor visitador chega, ele chega a um lugar sagrado, um lugar separado, um lugar exclusivo. E aí já se deduz algumas coisas quanto à postura do visitador. Quando eu entro num templo, eu tenho uma sensação de veneração.
né, de que algo maior está por acontecer. Eu sei, nossos templos evangélicos não são todos assim. Alguns É, têm tanta festa que parece mais um bailão do que um tempo, do que um templo, né? verdade. Às vezes me falta a reverência nos nossos templos, né? Mas a casa, ela deveria nos dar essa inspiração de reverência para respeitarmos as pessoas. Então, quando eu entro na casa de alguém, eu não sou abusado, eu respeito, eu aguardo que o visitado que me encaminhe aonde eu vou sentar. Eu não sento e me largo em qualquer lugar, a não ser que seja um velho amigo, um parente meu, minha irmã, né? É, Onde eu verdade. tenho o meu lugar. Mas quando vou em nome de Jesus, quando eu vou para pregar o evangelho, quando eu quero evangelizar, eu preciso respeitar e muito, né? Um outro aspecto muito importante de olhar é isso que os linguistas descobriram, que 38% da comunicação das pessoas acontece pela expressão de rosto e tonalidade de voz. Disso eu já falei em lives. Uhum. Então, é mais importante o rosto e a tonalidade de voz do que as muitas palavras que eu digo. Isso é uma consequência óbvia dessa pesquisa. Quer dizer, o que eu falo não é tão importante? Eu sempre achava que falar mudaria o mundo. Não. Muda o mundo como eu falo. Muito mais do que eu falo. Eu falo. Então, se eu não for com amor, se eu não for com respeito, se eu não for sensível ao meu visitado, eu posso estragar tudo que eu tento fazer, né? Veja, é tão lindo observar pessoas apaixonadas, né? Como é que a gente percebe que duas pessoas estão apaixonadas, né? Apaixonado, casando igual Apaixonadas. peixe. Elas se olham, se olham, se olham. Eu lembro da minha primeira namorada. Eu tinha 17 aninhos. Estávamos fazendo uma viagem de ônibus e nós sentamos a madrugada inteira olhando um para o outro. Só isso. Foram 4 horas de olhar um para o outro. Loucura, não é? Mas o contrário também é verdadeiro. Quando duas pessoas estão enfesadas, né, cheias de fezes, com raiva uma das outras, nossa, não conseguimos olhar. Quando olhamos, só mandamos raios de fúria com o nosso olhar. Verdade. O olhar, ele é grandioso, ele é poderoso, ele é a janela da alma. E Jesus disse: eu estive preso e viestes Me visita. ver-me. Não conseguimos tirá-lo da prisão, não amainamos sua fome, não conseguimos mudar nada da realidade triste de uma prisão, mas Jesus entende. Alguém veio ver. Poxa, eu acho que eu fundamentei suficientemente a importância da visita. Isto deve me convencer que mais importante que muita fala, muita teologia, é a minha presença. Nós cantamos tanto, exultamos tanto a presença de Deus, mas nos esquecemos da importância de nossa presença na relação com as pessoas. Quer ver uma criança aflita encontrar a presença do seu pai, da sua mãe? Mesmo que a ferida esteja aberta, tudo se resolve com a presença. A presença é um poder salugênico, curador. Trabalhei em lar de idosos, Graça Regina. Uhum. E os idosos, eles não se queixam de suas doenças.
Eles Verdade. não se queixam de suas dores, tanto quanto da ausência dos seus filhos. Verdade. O que os filhos podem fazer para diminuir a sua dor? Muitas vezes Visita. nada. A visita. A dor persiste, ou ela muda, talvez desaparece com a presença da visita. Né? Então, isso também é prova de quão importante e curador é a visita. Quando Deus visita o seu povo, ele traz salvação. Zacarias, seu pai de João, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo assim: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo para nós fez surgir salvação poderosa na casa de Davi pela Glória a Deus. visita. Lindo isso. Lindo, lindo, lindo. Muito, Lindo. muito lindo, muito lindo. Muito lindo. E eu quero falar de outra coisa linda. Sabe do que eu quero falar, Graça? Quero falar de um baixinho. E você já imagina quem é. É o Sim. Zaqueu. É o Zaqueu. Nossa, Uhum. ele queria ver Jesus. Mas de tão baixinho que ele era, ele não conseguia olhar por cima dos ombros das pessoas. O que ele fez? Subiu num sicômoro. Sentado no galho, balangando as pernas, ele achou que ninguém viria o ilustre cobrador de impostos. Ah, mas Jesus, que vê tudo, parou bem no meio e fez ele pagar o mico. Ele disse: desce, Zaqueu, desce depressa. Me convém que eu esteja em tua casa hoje. E aqui eu quero enganchar no teu X. Sabe o que é? É a demanda. Uhum. Quem queria? Ah, é óbvio. Quem observa um pouquinho, Zaqueu também tinha uma demanda. Mas Jesus disse: eu tenho demanda de estar na tua casa. Uhum. E aí você vai lá para Lucas 19 e você lê aquele texto. Depois que Zaqueu desceu depressa e Jesus foi para sua casa, diz que tinha uns invejosos lá, reclamando, murmurando de Jesus estar na casa de pecadores, comendo, sei lá, com eles. E nada mais do que isso. Aí vem a frase seguinte, o versículo começa assim na tradução atualizada: entre mentes, Zaqueu se levantou e disse: dou a metade dos meus bens para os pobres e a quem eu roubei restituo 4 vezes mais. Eu te pergunto, Graça, o que Jesus e Zaqueu falaram? Qual foi a conversa deles que fez esta transformação nesse muquiraninha baixinho? Eu aposto que não falaram coisas muito importantes, não. Eles só se visitaram. Eu acho que Jesus... Se contemplaram, né? Se contemplaram. Eu acho que Jesus entrou na casa de Zaqueu, admirou os sofás, a mesa, elogiou a esposa de Zaqueu, agachou para brincar com as crianças de Zaqueu, viu a bandeira do Corinthians pendurada na parede, só para dizer que ele conectou com a cultura da casa. A casa de Zaqueu. Comeu, deu atenção. E Zaqueu ficou tão comovida por ter sido visto, e o Espírito conseguiu transformá-lo. E ele disse: dou a metade aos pobres e quem eu roubei restituo. Né? Dou de volta e restituo. Né? Que poder, o poder da visita. Eu fico impressionado nessa história. E assim, ao pisar para dentro da casa, passar pela soleira da porta da casa de alguém, eu preciso levar em conta quem e o que é realmente mais importante na visita. Não sou eu, não é nem o Evangelho de Jesus. Pode me crucificar por isso.
não é o evangelho de Jesus. Enquanto a pessoa não tem ouvido para o evangelho de Jesus. Não É faz sentido. o visitado. E quando este visitado se sentir acolhido, como Zaqueu se sentiu acolhido, Ele vai então aceitar. ele estará aberto para ouvir o evangelho, para ouvir a pergunta: meu irmão, o que está acontecendo? O que você está faltando na igreja? Meu irmão, faz 6 meses que você não participa da ceia. Ou a cama de alguém que está no hospital, né? Talvez um espírita, perguntando: você tem certeza da tua salvação? Primeiro, a pessoa tem de ser vista, percebida e acolhida. Né? Por isso, ao visitar, a gente, seja na casa, no hospital, na prisão, onde for, a gente não vai logo entrando com o evangelho. A gente não vai confrontando logo com a necessidade de conversão a Jesus. Né? Claro que isso é importante. O que há de mais importante na existência do ser humano senão Cristo? Uhum. Contudo, de que adianta enquanto o meu visitado ainda não fez o que nós chamamos de demanda? Ele ainda não está escutando. Verdade. Ele não está fazendo perguntas. Assim, eu não vou persuadir ou convencer alguém de alguma coisa. Ah, está vindo Ana Paula Valadão para a nossa igreja. Você tem que vir escutar o showzinho dela. Né? Ou vem um pregador ali, o Albert Friesen vai pregar na minha igreja. Isso não é importante. Na visita, mais importante é a Fazer a pessoa. pessoa. Né? Tantas vezes, quando alguém vai visitar, um membro está magoado com outro membro, ou está magoado com o pastor. Pastores cometem erros também. E aí se tenta defender o pastor. O visitador não deve ser advogado do pastor, nem da igreja. Porque advogados argumentam contra. E toda resistência gera contra-resistência. O visitador não é advogado. Ele é visitador conselheiro. E como conselheiro, ele acolhe. Ele vai escutar, ele vai ouvir as lamúrias. E, às vezes, ele vai ter que visitar 3, 4, 5, 6 vezes, quantas necessárias forem, né? De muito choro, de muita reclamação, até que o coração da pessoa visitada sinta valorizado e diga: este cara é diferente, esta pessoa é diferente. Para ela, eu posso fazer perguntas. E aí ela faz uma pergunta, pronto. Né? Aí eu começo a falar. Tenho respostas baseadas no Evangelho. Tenho respostas, às vezes, baseadas em fatos. Aí eu posso. Né? Tantas pessoas que a gente visita no hospital, especialmente, ou na prisão, que passaram por injustiças, coisas difíceis, doenças que só Deus poderia ter evitado. E aí elas estão queixosas com Deus. Né? Os amigos de Jó, que o visitaram, tentaram, de alguma forma, convencer Jó de seu pecado. Pronto. Jó reagiu e muito. Ação e reação. 42 capítulos de disputa entre Jó e seus diletos amigos. Tem reflexões profundas ali. O próprio Jó reclamando de Deus, pois ele era justo, ele fez o que era certo, mas ele padeceu a perda dos seus filhos, sua mulher o amaldiçoou, ele perdeu a sua saúde. E os amigos diziam: você deve ter culpa no cartório, guri. Você tem que ver o que aconteceu para confessar. E ele, embatendo,
eles tentando defender Deus, defender a justiça. Um visitador que defende Deus perde o que é mais importante para Deus, que é o filho, o ser humano que Deus criou, que ele quer fazer filho, né? Assim, Deus não precisa de um advogado, muito menos que eu, o Albertozinho, seja o advogado de Deus. Quem sou eu? A gente é prepotente, né? Quanta prepotência é isso, Graça? Eu não preciso, né? Ou Deus não precisa disso, né? Como advogado. Sim. Da mesma forma, quando eu visito, eu não decido as questões das pessoas. Quando um pastor visita as pessoas, essas pessoas muitas vezes têm respeito pelo pastor. Credenciam a ele o ser homem de Deus, homem que fala em nome de Deus. E elas, muitas vezes, vão entregar para ele um problema que gostariam que ele decidisse, né? Especialmente quando há brigas em casa, né? As pessoas vão esperar que o pastor tome postura, julgue e decida que alguém está certo, outro está errado. Discutir quem tem razão, quem não tem razão, foge da solução. Então, não é competência do visitador decidir essas coisas. E se visitadores não sabem levar seus aconselhandos, seus visitados, a eles mesmos decidirem as suas coisas, tem que estudar aconselhamento. Tem que fazer o curso do ITQ sobre aconselhamento. Tem que fazer o TAP, o treinamento e aconselhamento pastoral de refúgio, né? Tem que treinar livros como o de Gary Collins para se aperfeiçoar na habilidade de ajudar as pessoas a elas, diante do Senhor, descobrirem as soluções para os seus problemas, para não dependerem da gente para toda a vida. E o visitador também. Ele não pode tomar decisões pelos seus visitados. Ele vai escutar, ele vai fazer perguntas, claro, e as perguntas muitas vezes são diretivas, né? Elas induzem a certas descobertas ou respostas. Não tem como evitar isso, não está errado. Mas quem bate o martelo é o próprio visitado, né? O visitador, ele sempre vai solicitar e aguardar autorização bem explícita para qualquer ação pretendida. Se o visitador quer ler a Bíblia, ele vai aguardar que haja algum sinal de que a família está pronta para que a Bíblia seja lida. Ele vai aguardar também que a oração seja solicitada, né? Quando são membros da igreja, é tudo muito mais fácil. Já existe uma cultura previamente estabelecida de como são visitas, como são interações em visitas. Aí não precisa desses fricotes que eu estou dizendo aqui, não. Mas quando é uma pessoa que é distante, desconhecida, o visitador precisa estabelecer toda essa postura de respeito divino para com o livre-arbítrio das pessoas. Nenhuma visita deveria iniciar com discussão de questões teológicas, né? Arminianismo ou calvinismo, dá um prato cheio para um bom debate, mas perco toda a família dos meus visitados. Não adianta, né? Ou questões bíblicas, espirituais. Primeiro, as pessoas precisam sentir confortáveis. Elas já têm de estar ouvindo, né, o que elas precisam ouvir, elas precisam estar prontas. Tem umas coisas que eu aprendi ao visitar que eu acho muito importantes, Graça.
Você chega de sopetão numa casa e a pessoa abre a porta e ela põe uma mão na ombreira da porta e outra no É o trinco. E ela diz: Oi, você por aqui? E ela não sai dali. tipo, não Eu estava tenho. preparado para te receber. É, está cortando a tua fala, mas a Tipo, pessoa, ela está dizendo: Eu não estou pronto para te receber. não estava preparado para te receber. Não estava. Não estava. E se ela não puxa um pouquinho mais a porta, dê um passo para trás e pergunte: está tudo bem na tua casa? A pessoa vai dizer: sim, está tudo bem. Eu passei só para perguntar isso. Quero um dia marcar uma visita à tua casa. Posso? E dou de ré, vou embora, né? Ou a pessoa até deixa a gente entrar. E então ela nos indica o sofá para sentar. Mas ela fica de pé e de avental. Ela não tira o avental. Eu preciso prestar atenção neste sinal, né? Ou o senhor da casa está com a chave de fenda na mão e uma fita isolante na outra e fica parado ali com essas duas coisas Saber o na que mão. O que fica. significa isso? Não Não, estava ocupado, estava fazendo algo. não, eu não estou pronto para essa visita. E se você não quer criar inimizade, descontentamento, sentimentos de constrangimento, diga: olha, muito obrigado, eu já estive aqui, vi que vocês estão ocupados e eu posso voltar outra hora. E você volta outra hora, né? Uma outra coisa que eu sempre observo assim: qual é o lugar que me oferecem para sentar? Então, se me levam direto à sala de visitas, nem todas as casas hoje em dia têm sala de visita, né? Verdade. Eu sei, é um lugar mais formal Uhum, e eu vou me portar de modo mais formal. Mas se uhum. a pessoa me puxa pela minha manga para dentro da cozinha e me assenta numa banqueta da cozinha, meu dia está feito. Vou comer, vou beber, vou escutar. Além disso, vou poder cumprir o propósito da minha visita, porque Uhum. a cozinha me lembra mamãe, me lembra comida, me lembra Aconchego, afeto. Oi? acolhimento, acolhimento. Acolhimento. Me diz: aqui eu estou realmente bem-vindo. Quando então as pessoas da cozinha dizem: não, vem, eu vou te mostrar minha casa. Né? E ela me mostra os quartos, mesmo o quarto bagunçado do adolescente. Ah, pronto. Eu não preciso mais ter aquela sensibilidade toda para não ferir alguém. É muito evidente por metacomunicação que eu estou bem-vindo e o meu propósito ele pode ser realizado. Mesmo assim, eu vou perguntar: eu vim hoje para saber como vocês estão e, se vocês me permitirem, eu gostaria de ler a Bíblia com vocês e orar, se vocês quiserem. Poderia fazer isso? Então, as Uhum, pessoas vão dizer, claro. E neste dizer das pessoas também, eu preciso estar muito atento à expressão uhum. facial, à reação do corpo. A palavra corresponde à metacomunicação do meu visitado. Eu preciso estar muito atento a isso. E, se eu quiser aprofundar a conversa, eu preciso ter na minha testa, não são chifres, são antenas. São antenas. Tem que Eu estar antenado. preciso, eu preciso estar antenado. Todo bom visitador, ele presta atenção em comunicações de tensão, de Uhum, preocupação, de tristeza, de dor, de algo que vai mal, de algo que está incomodando. As pessoas, quando recebem, frequentemente se sentem como anfitriões
e, como tal, gostariam de ser solícitas, amáveis, servir bem e, como anfitriões, não gostariam de causar incômodo para o visitador. Então, não estão necessariamente livres para dizer, olha, meu filho ontem à noite foi embora, ele hoje ao meio-dia ainda não voltou, estou com preocupações. Então, o visitador, ele precisa prestar atenção na expressão facial das pessoas, em frases meio produzidas, não terminadas, ou em algumas palavras que indicam algum sofrimento, e então ele vai enganchar, sendo empático e reflexivo. Se o nosso participante dessa live ainda não sabe fazer empatia e reflexão como técnica de aconselhamento e visitação, tem que fazer o TAP, Treinamento em Aconselhamento Pastoral, o módulo 2. Tem que fazer. É uma habilidade que prepara a pessoa a receber o comunicado de algo que não vai bem, a libertar a pessoa para falar mais a respeito e aprofundar a conversa. Normalmente, as pessoas se aprofundam quando levamos em conta as emoções que elas expressam, os sentimentos que elas expressam, ou quando elas falam de algo mais particular ou privativo, algo que a gente não diz para todas as pessoas. Arnold Lazarus, um psicólogo comportamental que se dizia ateu, ele nos ensinou algo muito importante a respeito da comunicação. Ele disse assim, as pessoas se comunicam em níveis. Então, imagine 4 circunferências, uma dentro da outra. O nível mais exterior é aquele em que ocorrem os conteúdos que a gente fala sobre o tempo, sobre o Natal que está vindo, sobre a última live, aquelas coisinhas, né, sobre o time de futebol, que todas as pessoas falam. Aí tem um segundo nível, diz ele, que a gente comunica coisas mais pessoais, onde entra, por exemplo, a minha data de nascimento, ou onde eu falo se a minha carteira de habilitação de motorista está vencida ou não, falo dos meus impostos, dos meus ganhos. A gente não fala com todo mundo sobre isso, né? Ou até da igreja que a gente pertence e tal. Aí tem um terceiro nível, diz Lazarus, que é assim, a gente fala dos relacionamentos, a gente fala dos sentimentos nos relacionamentos, já é algo bem mais íntimo e profundo. E, diz ele, temos todos, cristãos ou não, ateus ou não, uma área que é secreta. Coisas que, na verdade, a gente não fala nem para o nosso cônjuge, por melhor que seja a nossa relação, que a gente guarda aqui. Não precisa ser traição, nem nada terrível. Aquelas coisinhas, não quero falar sobre isso. É meu, é exclusivamente meu. E o próprio Lazarus, quando ele faz terapia, ele diz, dilata assim, qual é o teu segredo? Por quê? Estes segredos é que nos roubam muita energia, diz ele. Tá? E nós, como cristãos, entendemos que isso não está na luz de Jesus. Verdade. E, portanto, nos rouba qualidade de vida espiritual. O que te rouba a tua qualidade de vida espiritual são os teus segredos. Então, quando o visitador tem em mente esses 4 círculos de comunicação, ele pode prestar atenção na conversa do visitado e ele percebe quando ele entra no terceiro nível da pessoalidade. E assim, todo visitador,
ele tem de aprender a fazer transposições. Com isso, eu vou chegando ao meu fim, vamos conversar ainda. Eu bombardeei todo mundo aqui, meu Deus, como eu falo. Ai, então, O pessoal está gostando aqui, ó. Estou só dizendo que é verdade, é verdade, é verdade. pois é. Então, todo visitador, ele tem um propósito quando vai à casa de alguém. Mas como ele vai chegar da conversa para este propósito? A isso eu chamo de transpor de um tema para outro. O visitador tem de estar muito atento para os vários significados da comunicação da pessoa. Vez ou outra, o nosso visitado fala sobre alguma coisa e o conselheiro visitador, ele poderia dizer assim: isto me faz pensar de que parece que nós estamos como que nos fins dos tempos, como a Bíblia diz hoje em dia. Eu joguei o tema bíblico. Aí eu presto atenção. Meu visitado, meu interlocutor, diz: é verdade. O que a Bíblia diz? Ou ele diz: ela em Mateus fala, né? Pronto. Eu transpus uma conversa para o tema que eu queria. Né? Ou a pessoa está falando sobre relacionamentos familiares e como eles são difíceis. Eu vim, na verdade, porque eu vi falar de que o casamento desse casal não está muito bem. Pois é, você está falando, diz o visitador, né? De como são difíceis os relacionamentos. Eu penso no meu. Vez ou outra, eu tenho DRs lá em casa. Como é isso na casa de vocês? Vocês já acharam o jeito de se relacionar mais tranquilamente? Eu fiz a transposição. Falava-se de algo externo e trouxe-se isso para dentro de casa. Claro, eu joguei a isca. E agora, minha antena. Eu vou ver se a pessoa me mordeu na isca. Se ela mordeu a isca, pronto, posso ter uma conversa de aconselhamento pastoral. Mas eu preciso estar muito, muito atento a estas oportunidades, senão, meu amigo, a gente consegue conversar de 1 milhão de coisas, menos daquilo que realmente a gente foi fazer. E isto não é visitação pastoral. Isso é visita social. A conversa social fala de assuntos externos, qualquer coisa que acontece. A conversa pastoral fala e trata de emoções, de sofrimentos, de relacionamentos. A conversa social, ela evita abordar tensões e problemas. A conversa pastoral busca tratar temas difíceis e mostra que é possível sem medo. A conversa social faz piada, humor, brincadeiras, é superficial. A conversa pastoral, ela empatiza, ela se coloca na pele do outro para sentir o outro. E, a partir dali, desencadear uma conversa mais profunda. A conversa social, ela trata de umas coisas positivas apenas. Aquilo vai bem, outra coisa vai bem. Mas o pastoral aceita conversar sobre coisas mais profundas e mostra compreensão pela dor do outro. Assim, você introduziu muito bem com o X, né? Qual a diferença entre aconselhamento e a visita? Este é o X. O visitador, ele é o demandante da visita. E ele tem que esperar que o visitado faça da visita a sua oportunidade de aconselhamento, que demande ser aconselhado. Mas o visitador habilitado, ele é capaz de transformar a visita e a conversa na visita numa demanda. É o 5º módulo do TAP, do Treinamento e Aconselhamento Pastoral. Nós ocupamos um módulo inteiro só com este foco.
de como fazer com que uma visita se transforme numa mina de ouro para anunciar a palavra de Deus e orar com as pessoas. Glória a Deus. Glória a Deus. Doutor Albert, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não tem pergunta, só tem colocações. E que foi muito bom. Muito bom. Palavra saradora. Todo ambiente se transforma com a presença de Jesus. O pessoal só elogiou o Que senhor, bom, doutor Albert. O senhor que foi ótimo. um colaborador muito importante das atividades da SEC nesse ano. Que joia, eu agradeço a oportunidade. Fazendo um balanço desse ano, eu só tenho a agradecer a Deus. Tivemos luta, sim, perdemos pessoas muito queridas, estou com familiares, inclusive com Covid, né? É difícil de lidar com a situação. Sim, Mas o saldo é positivo. sim, Tudo que nós aprendemos, todas as oportunidades que nós tivemos, o crescimento, né? A abertura que a gente teve sim, é válida. sim, Doutor, dá mais uma explanadinha sobre o TAP. sim. Então, antes disso, eu quero agradecer a você, pastora Graça Regina Silveira, por esta oportunidade de, vez ou outra, dar os meus pitecos e pitacos aqui a respeito de aconselhamento. Esta é a minha vida, eu vibro com isso, todos percebem isso, e tudo isso começou quando eu era bem mais jovem, conduzindo uma pequena comunidade, aprendendo a aconselhar e visitando e percebendo que eu não sabia fazer essas coisas. Não sabia nem aconselhar, nem visitar. Meu Deus, que sufoco! A gente percebia que muita coisa era para nada, né? Essa angústia toda, ela me levou a uma depressão, a primeira grave depressão de minha vida com 27 anos de idade. Eu tive que interromper o meu processo pastoral de uma pequena igreja em Campo Largo e fui lá para uma comunidade menonita no Paraguai, onde descansei, me recuperei e aprendi que a presença é muito, muito importante. E aprendi a aconselhar. E lá eu tive um senhor, um orientador, que treinava líderes leigos para o aconselhamento. Uhum. Pessoas que gostassem de ler, pessoas que gostavam de conversar com pessoas, ele ajudava lendo livros, treinando o aconselhamento, uma escuta diferenciada. E as igrejas da Redondeza, lá no interiorzão do Paraguai, começaram a ser terapêuticas. Eu fiquei 2 anos naquela região, participei desses treinamentos, me encantei tanto que eu voltei ao Brasil e eu decidi, eu vou aprender a falar com pastores sobre como aconselhar melhor. Eu já era formado em teologia, já era formado em psicologia, comecei a clinicar em psicoterapia, fiz a minha especialização em família e casais. Então, eu vou ver se as pessoas quererão aprender. Eu me dirigi a leigos, não pastores. Uhum. O curso chamado TAP, Treinamento e Aconselhamento Pastoral, explodiu no ano 1999, 2000. Eu estive de norte a sul do Brasil e quem passou a me procurar nesses cursos foram pastores, porque os seminários não treinam de fato. Uhum. E assim, atendi, formei milhares de pessoas em muitas cidades do Brasil. Temos o produto hoje em dia em EAD. Ele está pronto, são aulas gravadas, são apostilas completas escritas, são exercícios para serem feitos. Quem quiser fazer este curso, entra no site www.refugiocrf.com. refugiocrf.com.
e ali tem acesso. Se inscreve, compra o primeiro módulo, é bem acessível, que as pessoas podem comprar muito tranquilamente, tem um acompanhamento em dificuldades da nossa equipe, e depois de cada módulo recebe o seu certificado enviado online para o seu computador. Chama Treinamento em Aconselhamento Pastoral. Muito bom. Vamos tentar montar uma turma, doutora Albert. Queridos, só nos resta agradecer a Deus, tanto pela vida do Dr. Albert, quanto pela vida de vocês, que estiveram todo esse tempo conosco, desde meados de abril até agora. A gente vem trabalhando toda quarta-feira, todo sábado, e vocês têm sido fiéis, né, aos trabalhos da secretaria, e nós estamos crescendo juntos. Verdade. Falamos hoje sobre aconselhamento na visitação. O Dr. Albert explicou que a demanda é do visitador e não do aconselhando, pontuou a diferença que isso faz, enfatizou que a visita precisa ser eficaz, fundamentou a importância da presença, né, da visita, do estar com a pessoa. Sim. Então, eu acho que esse ano nós crescemos em aconselhar, em saber aconselhar, né? Em como fazer o aconselhamento. Claro que precisamos caminhar muito ainda para chegar ao seu nível. Não Mas precisa, aprendemos, cada um do a seu jeito. pastora Alessandra disse, aprendemos muito com suas instruções. Que bom, fico feliz. Então, queridos, nesse domingo, nós comemoramos o Dia da Bíblia. É o segundo domingo de dezembro, é calendário, né? Comemoração do Dia da Bíblia. E a Secretaria Estadual de Educação e Cultura do Estado de Santa Catarina preparou uma homenagem para esse dia, com a colaboração de todas as unidades de ensino teológico pastoral e do Departamento de Educação Bíblica Quadrangular, com algumas participações especiais. A intenção era que nós colocássemos já o link para subir, vocês saíssem da live e já pudessem assistir. Mas em função do temporal que deu aí no sul do estado e alguma coisa, nós tivemos problemas de transmissão, o vídeo foi para ser interpretado e demorou um pouquinho. Amanhã, às 10 horas, a gente faz o lançamento dele. Então, eu vou pedir para vocês, se inscrevam no canal da Secretaria no YouTube. Clica no sininho, que assim que o vídeo estiver disponível, você vai receber o avisozinho do vídeo lá. SEC, S-E-E-C, espaço S-C, lá no YouTube. Se inscreve e clica no sininho, ok? Nossa próxima live, então, é na quarta-feira que vem, às 17 horas. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigada, doutora Albert. Um abraço na doutora Bartira. Deus abençoe a todos. Amém. Um grande abraço também. Deus abençoe a todos.